Sempre fui rotulado como antidemocrático, ao contrário dos meus acusadores. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Jair Bolsonaro pode ser preso? Em uma sociedade altamente polarizada como a brasileira, o desejo de prisão do adversário se tornou parte integrante do debate político. Um dos bordões ouvidos com mais frequência em manifestações bolsonaristas é "Lula ladrão, seu lugar é na prisão". Do outro lado, muita gente manifesta a vontade de ver o Bolsonaro preso após deixar o Palácio do Planalto. Mas qual é a chance real disso acabar acontecendo? Primeiro, Bolsonaro já podia ser preso. A questão é que, como presidente da República, isso é bem mais difícil de acontecer. O motivo é que Bolsonaro possui foro privilegiado, ou seja, possui proteções legais especiais atribuídas a um presidente. Mas no momento em que ele deixar o cargo, ele vai passar a responder como um cidadão comum. Um cidadão comum envolvido em uma série de escândalos. Hoje, Bolsonaro é alvo de 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Um pelo vazamento de dados de uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre um ataque cibernético ao Tribunal Superior Eleitoral. Outro inquérito é relativo à associação falsa entre a vacina da Covid-19 e o risco de contrair o vírus da AIDS. Tem um também pela tentativa de interferência indevida na PF. E ainda outro por vínculo com organizações por difusão de fake news sobre a eleição. Mas como eu disse, a gente está falando apenas de inquérito, que nada mais são do que investigações, não são processos. Para que um presidente seja alvo de um processo, de uma ação penal, é bem mais complicado. Como presidente da República, o Bolsonaro só pode ser alvo de ações penais relacionadas a atos ligados ao exercício do cargo. Além de tramitarem no âmbito do STF, o presidente só pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, no caso Augusto Aras, que é considerado um aliado do Bolsonaro. E mesmo que o Aras denunciasse o Bolsonaro, o que nunca ocorreu, a abertura de uma ação penal dependeria da autorização prévia de 2/3 dos deputados federais. Além, é claro, da análise dos ministros do Supremo. Juristas ouvidos pela reportagem da DW dizem que o Bolsonaro conseguiu neutralizar a possibilidade de ser responsabilizado criminalmente no cargo ao nomear um Procurador-Geral da República que o blinda. Até o final de julho, o Aras havia arquivado nada menos que 104 pedidos de investigação contra o presidente, segundo o levantamento do portal UOL. Mas isso muda a partir de 1º de janeiro, quando Bolsonaro perde o foro privilegiado. O Supremo deverá analisar o envio desses inquéritos para a primeira instância. A decisão será feita caso a caso e depende da existência ou não de outras pessoas com prerrogativa de foro no alvo das mesmas investigações. Fora do poder, o Bolsonaro também poderá ser alvo de abertura de novos inquéritos e denúncias direto na primeira instância, relacionadas ou não ao exercício da presidência. Depois dessas investigações, se houver indícios de crime, Bolsonaro seria então denunciado e julgado na primeira instância, mas é claro, com a possibilidade de recurso à segunda instância e cortes superiores. Um caso que muita gente questiona relacionado à gestão da pandemia. Pesquisadores dizem que dezenas ou até centenas de milhares de vidas perdidas no Brasil poderiam ter sido poupadas com mais vacinas, com medidas de combate ao vírus e sem o negacionismo do Bolsonaro. A PF e o Ministério Público ainda estão avaliando se há indícios de que o Bolsonaro cometeu os crimes apontados no relatório da CPI da pandemia. O relatório concluiu que o presidente deveria ser indiciado por 7 crimes comuns. Mas a hipótese de ele ser alvo de processos criminais por iniciativa de familiares de vítimas da pandemia ainda vai ser avaliada pelo Judiciário. Mas então, existe a chance de o Bolsonaro ser preso logo após deixar o cargo? Juristas consideram difícil esse cenário. Pega o exemplo do Lula. Ele foi preso em abril de 2018, mais de 7 anos após ter deixado o Palácio do Planalto. E isso quando se admitia a prisão após condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado. Essa modalidade foi derrubada pelo Supremo no final de 2019. Da mesma forma, uma eventual prisão do Bolsonaro por trânsito em julgado em ação criminal levaria anos, desde o processo em primeira instância até o julgamento de todos os recursos. Outro cenário seria de uma prisão cautelar, como a que atingiu Michel Temer. Existem 3 tipos de prisão cautelar: em flagrante, quando a pessoa é pega cometendo o ato criminoso; temporária, que dura no máximo 10 dias e serve para garantir atos de investigação; e a preventiva, para evitar que um acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo penal. O Temer foi preso preventivamente 2 vezes, dentro de um processo sobre corrupção na construção da usina nuclear de Angra 3. Uma vez por 4 dias e outra por 5. Uma eventual prisão cautelar, portanto, dependeria de fatos contemporâneos que estivessem sendo realizados pelo Bolsonaro depois de ele ter deixado o Palácio do Planalto. De toda forma, juristas ouvidos pela DW avaliam que discutir nesse momento a probabilidade de uma eventual prisão cautelar do Bolsonaro não faz sentido. O mais importante seria uma investigação bem feita, transparente, que possa ser avaliada pela opinião pública, de modo que a conclusão seja respeitada.